Zacarias capítulo 3, versículo 7 em diante. Aleluia! Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Zacarias capítulo 3, versículo 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Amém? Até aqui. O profeta Zacarias está tendo uma visão da parte de Deus, e essa visão começa a ser narrada desde o versículo 1 do capítulo 3. E nessa visão, o profeta Zacarias viu o sumo sacerdote Josué, que era o sumo sacerdote daqueles dias, que ministrava no templo diante de Deus. E nessa visão, ele viu Satanás à direita de Josué, e o Senhor dos Exércitos, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, à sua frente. O sumo sacerdote Josué estava orando. Josué não estava vendo nada disso, mas diante dele estava Jesus Cristo, e ao lado dele estava Satanás, acusando Josué. E Zacarias viu isso numa visão, e ele viu que Josué estava com vestes sujas, mas o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma manifestação de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo sempre existiu, porque Ele é Deus. Antes dele nascer do ventre de Maria, Ele já existia. E quando Ele descia para a terra no Antigo Testamento, Ele era chamado o anjo do Senhor. E Jesus Cristo dá ordem aos anjos para que troque as vestes de Josué. E é esse episódio que está acontecendo aqui. E então nós lemos no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus preceitos, você governará sobre a minha casa. Essa é uma palavra para o sacerdote Josué. Agora eu quero chamar a tua atenção para o nome que ele dá a Jesus Cristo. No verso 8 ele diz: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Essa é uma palavra que mencionava a pessoa de Cristo, que seria trazida à terra não apenas como anjo do Senhor, que se manifestava e voltava, mas como aquele que viria estar entre os homens. E ele diz que num dia apenas ele removeria o pecado de toda a terra. E essa palavra se cumpriu no dia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. O Senhor Jesus é chamado de renovo. Muitos de nós, quando buscamos um renovo espiritual, pedimos o renovo ao Espírito Santo. E nós aprendemos e achamos que é o Espírito Santo quem nos renova. Mas quem renova você não é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Ele é chamado de renovo. Ele é a renovação espiritual que a terra precisava. Ele é a renovação espiritual que os judeus precisavam. Ele é o renovo da igreja. E é por isso que é importante você aprender a palavra de Deus.
O Espírito Santo não renovará pessoas que estão fora de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é o renovo da parte de Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: Jesus é o renovo. Aleluia. Vá comigo para o Evangelho de João. Esse você acha, né? Facinho. Novo Testamento. O último dos Evangelhos, João capítulo 7. Verso 37 e 39, e até o 39. João capítulo 7, versículo 37. Jesus sempre tem algo novo para você. Aleluia. Ele é o renovo. Aleluia. João capítulo 7, verso 37. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Você tem sede de Deus? Se você tem sede por mais de Deus, se você tem sede de uma experiência mais profunda com o Senhor, Jesus Cristo se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. Jesus estava na festa dos tabernáculos, que é uma das 7 festas comemoradas em Israel. E existe toda uma cerimônia que acontecia nessa festa, mas uma das coisas que se fazia era uma expressão de gratidão a Deus, onde eles derramavam muita água no templo, como uma forma de oferecer a Deus um sacrifício de gratidão, porque Deus fez água sair da rocha no deserto. Deus deu de beber ao povo no deserto, onde as pessoas morriam de sede. Isso era uma simbologia que deveria representar algo espiritual, que estava se cumprindo exatamente nesse dia aqui. A rocha da qual saiu água é Cristo. Era uma linguagem simbólica sobre este dia aqui. E o Senhor Jesus se levanta no último dia da festa, onde isso acontecia. Essa festa durava 7 dias. E ele grita em alta voz, para todo mundo ouvir: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora olha o que o Senhor Jesus diz, no verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Você crê em Jesus? Segunda pergunta: você crê em Jesus conforme as Escrituras? Não basta você crer em Jesus Cristo. Todas as pessoas, ou a grande maioria delas, creem em Jesus. Inclusive de outras religiões, de outros credos, de outras nações. Praticamente todo mundo crê que Jesus existe. Praticamente todo mundo diz que Jesus é Deus. A grande questão é crer em Jesus conforme as Escrituras. É isso que diferencia um crente verdadeiro de um crente falso. Se ele crê em Jesus, como diz a Escritura. As pessoas se tornam secas na fé, secas nas coisas espirituais, vazias de Deus,
Não é porque elas não têm o Espírito Santo, porque muitas delas já foram batizadas no Espírito Santo e estão completamente secas e vazias de Deus. É porque elas pararam de crer conforme as Escrituras. Jesus Cristo é o renovo. E se você tem uma fé sólida conforme a Bíblia em Jesus, você sempre vive renovado. Por mais que as dificuldades cheguem, por mais que as lutas te cansem, por mais que as coisas te apertem, você sempre está sendo renovado, porque você está em Cristo conforme a Escritura. Centenas de cristãos são cheios do Espírito Santo, oram em línguas, mas estão secos, porque eles estão buscando no Espírito Santo um renovo, mas Jesus Cristo é o renovo. O Espírito Santo não vai renovar alguém que começou a crer em outro Cristo, que não é aquele das Escrituras. Se você crê que os teus pecados ainda não foram perdoados, você não crê em Jesus como a Escritura, por isso você está seco, por isso você não é renovado, porque você ainda está pedindo perdão por pecados antigos que você já resolveu e confessou. Se você ainda se culpa pelo teu passado, você não crê em Jesus conforme as Escrituras. Por isso o renovo não chega. Por isso a vida espiritual é seca. Por isso você tem que vir de arrasto para a igreja. As pessoas, muitos crentes dos nossos dias, perderam a alegria e o prazer de buscar a Deus. Perderam o brilho nos olhos, perderam o fogo do amor à presença de Deus. As pessoas vão se enchendo de conhecimento, vão se enchendo de teologia, vão se enchendo de coisas, e vão ficando secas, secas e secas. Não tem mais alegria em vir no culto, não sentem mais prazer, vontade e desejo de terem um tempo de comunhão com Deus. Aquilo que deveria ser uma alegria se tornou uma obrigação. Aquilo que deveria ser normal e comum, só se faz se for debaixo de pressão. Se ninguém cobrar, a pessoa não muda nada. Se ninguém ficar pegando no pé, não ora. Se ninguém ficar dizendo que é pecado adultério, não toma nenhuma posição contra a lascívia. Se ninguém ficar cobrando, as pessoas simplesmente morrem na fé, porque elas estão crendo num Jesus que não está conforme a Bíblia. Cristãos que caminham na fé com medo de Satanás e dos demônios, porque enfiaram na cabeça deles um conceito completamente antibíblico de batalha espiritual. Então, só pastores ungidos 3 vezes podem expulsar demônios. Botaram medo em você do diabo, mas isso não é crer conforme as Escrituras, porque Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Contra a tua vida não tem feitiçaria, macumbaria, o raio que o parta, desde que você creia em Jesus conforme as Escrituras. As pessoas vivem oprimidas e simplesmente aceitam a opressão do diabo.
porque elas pararam de crer em Jesus conforme as Escrituras. E a vida espiritual vai se secando, se secando, se secando. Você pode ser uma pessoa que ora muito e busca muito a Deus e jejua muito. Se você começar a crer em mentiras do Evangelho, você é seco. Você fica vazio. Porque é Cristo quem é o renovo. Se você ainda acredita que há maldições hereditárias sobre a tua vida, e você nasceu de novo, eu tenho uma notícia para você. Você não crê em Jesus conforme a Escritura. Porque Ele se fez maldição no nosso lugar. As pessoas não creem mais em Jesus. Não creem mais. É interessante que essa ideia de maldição hereditária é de 15 anos para cá. E os crentes de antigamente estavam tudo amaldiçoados. A grande verdade é que tem que inventar algumas doutrinas para ter resposta para as pessoas que não se tem mais. O que acontece é que o Senhor Jesus não renova mais as pessoas, porque elas não creem nele como diz a Bíblia. Então você foi ensinado que o câncer vem com uma forma de Deus tratar o teu caráter, porque você, afinal de contas, é muito pecador. De fato você é pecador. Mas a doença não vem para tratar o teu caráter. Deus não precisa disso. Se essa doença fosse para te tratar, por que é que você vai no médico então? Se essa doença veio da parte de Deus, por que é que você faz tratamento? É só mudar o que precisa então e Deus vai tirar, não é simples. Mas a grande verdade é que não é assim. Deus é o teu Pai. Se você crê em Jesus como a Escritura, Ele renova a tua saúde. Se você permanecer crendo em Jesus como a Escritura, Ele renova todas as áreas da tua vida. Jesus Cristo é o renovo. E se a pessoa está fora da fé em Jesus conforme a Escritura, ela pode passar a vida inteira clamando ao Espírito Santo que renove, e isso não vai acontecer. Por isso as pessoas estão produzindo falsos avivamentos nas igrejas, correndo atrás de um avivamento que não vai acontecer, porque se pregam, ensinam coisas fora da Bíblia. O Espírito Santo não renova ninguém. O Senhor Jesus é o renovo de Deus para nós. É a pessoa de Cristo que renova a nossa fé, renova o nosso fogo de Deus, renova a unção na nossa vida. É Ele que renova, é Ele que chacoalha a tua vida e te desperta. O Espírito Santo é o instrumento, e Ele só vai fazer isso quando você estiver crendo em Jesus conforme a Bíblia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Uma fonte de água viva tem que jorrar de dentro de você. Tem que jorrar de dentro do teu coração. Você perdeu o prazer em trocar as coisas desse mundo pela presença de Deus. Você não consegue mais deixar um Facebook de lado para ter um tempo com Deus. Você não faz mais isso. Você não faz mais isso. Você não desliga a televisão e para falar com Deus.
O teu dia a dia é tão corrido, a tua cabeça está tão cheia de coisas, que você simplesmente só quer desestressar. Você esqueceu que existe um renovo. Você esqueceu que existe água viva em Deus. As pessoas não vão mais buscar renovo em Deus. Elas vão descarregar o estresse na televisão, em qualquer outra coisa, porque já não existe mais renovo. Crentes secos e vazios. Qual foi a última experiência que você teve? Qual foi o último sonho que chacoalhou você? Qual foi a última palavra que Deus te deu? A última revelação da Bíblia? Qual foi a última hora que você passou orando no Espírito? Aleluia, conversando mistérios com Deus? Qual foi a última vez que Deus usou você? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada com o coração queimando? Qual foi a última vez que Deus pôde te visitar? Seco, 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 vazio. Você precisa acordar. O problema não é o Espírito Santo, Ele não te abandonou. O problema é que você começou a acreditar em outras coisas, que não é conforme as Escrituras. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, do seu interior vão fluir rios de água viva. Qual é a prova de que eu creio em Jesus, como diz a Bíblia? Eu estou sendo renovado sempre. Há um rio fluindo de dentro do meu coração. Há um desejo e uma sede. Por mais que eu já tenha tido um monte de experiências, eu ainda preciso dele todos os dias. Há um anseio por coisas diferentes. Há algo dentro de mim que brota. Há um renovo constante na minha saúde. Há um renovo constante na minha fé. A circunstância vem e diz: não vai dar certo. Ele vem e renova a minha fé. Eu digo: vai sim. Quando todo mundo está parando de crer perto de você, algo dentro de você não deixa você parar de crer. Ele é o renovo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus conforme as Escrituras, o Espírito Santo pode manifestar águas vivas em você. O Espírito Santo vem e faz coisas novas na sua vida. Você secou. Você parou de acreditar. Você abandonou a vida e a comunhão que você tinha com Deus. A letargia espiritual se instalou. O sossego espiritual. Está tudo certo. Vamos levando do jeito que dá. É assim mesmo. Afinal de contas, todo lugar é assim. E nós vamos nos adaptando a tudo que está por aí. E vamos aceitando o engano com tanta facilidade. E vamos deixando a nossa fé sendo misturada com idolatria, com culto a homens. E vamos deixando o dinheiro substituir Deus na nossa vida. E facilmente vamos deixando o pecado sendo comum. Não dá nada. Afinal de contas é todo mundo assim. É muito difícil resistir hoje ao pecado. Então você vai se tornando igual a todo mundo. E vai parando de crer em Jesus, como diz a Bíblia. E é por isso que o Espírito Santo não consegue mais renovar você. Porque está tendo um problema sério na tua fé.
Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: o que eu temo e quero evitar. Na verdade acho que não é o capítulo 4, mas está na Bíblia. O que eu temo e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados e se afastem da pura e sincera devoção que vocês têm por Cristo. Assim como a serpente sutilmente enganou a Eva e tirou do coração dela a sincera devoção que ela tinha por Deus, o diabo devagarinho vai enganando você, e vai tornando o teu coração falso diante de Cristo. Você não tem mais sinceridade quando você ora, você não tem mais sinceridade quando você louva, você não tem mais sinceridade quando você entra diante dele. O Senhor Jesus quer renovar você nessa noite. Por isso é tão importante que você aprenda o Evangelho. Por isso nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, para que você estude a palavra de Deus. Para que você estude a palavra de Deus. Mas eu sei que nos teus ouvidos já foi buzinado. Eu não vou estudar a Bíblia, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não vou fazer, porque eu sou muito desorganizado, não sei estudar em casa. E você não é capaz de mudar isso por causa da palavra de Deus? Eu tenho certeza que se dissesse para você: olha aqui, se você andar a pé daqui até Prudentópolis, te dou a forma para ficar milionário, você sair agora correndo. A grande questão é que você não quer. E ficamos dando desculpas. Não viemos orar porque não queremos. Não viemos estudar porque não queremos mais. A pior coisa que existe é você estar do lado de uma pessoa que não te ama e não te quer. Finge que gosta de você, só para te suportar. Porque agora já casou com você, vai fazer o quê? É isso que muita gente faz com Deus, faz com Jesus. Agora já tenho uma aliança com Ele mesmo, mas se eu pudesse, eu queria ir para o fervo mesmo. Se eu pudesse, o que eu queria mesmo era prostituir, era trair, era mergulhar de cabeça no negócio. Por que o Espírito Santo não me muda, pastor? Porque o diabo conseguiu fazer você crer em Jesus, não mais conforme as Escrituras. Por isso você não acredita mais num renovo, numa nova experiência, em algo que chacoalhe a tua vida e mexa com você. Mas Ele está aqui nessa noite para mexer com você. Amém.